da justiça, tão distantes do amor, arde a voz em meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Ele é quem te convida a viver simplicidade, ter só nele a tua posse, ver só nele a verdade. Arde a voz em meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Bom dia, bem-vindo, bem-vinda a este nosso culto. Saúdo a nós com essa palavra lá de Hebreus, capítulo 11, verso 1, que é o lema também para esta semana que hoje se inicia. E como é bom nós podermos iniciar mais uma semana em louvor ao nosso Deus, também ouvindo da sua palavra, também cantando esse louvor que nós acabamos de cantar, arde a voz em meu peito, e que a voz de Jesus possa de fato ecoar em nossas vidas, possa arder em nossas vidas nesta manhã. Que bom que você está aí do outro lado, muito bem-vindo, bem-vinda. Compartilhe esse culto com mais pessoas. Se você está vendo ali pelo Facebook, aperte lá no botão compartilhar. Vamos espalhar esse momento a mais pessoas, ou mande o link do YouTube para mais pessoas. Bem-vindo, bem-vinda. Você também que à noite escuta através da rádio Harmonia 87.9 FM. Estamos também em sintonia com o seu coração. Gente querida, antes de tudo nós queremos trazer alguns avisos que são muito importantes da nossa caminhada comunitária. O nosso próximo culto será no próximo domingo, dia 15, às 9 horas da manhã. Os cultos, por enquanto, ainda são online e, como eu já disse anteriormente, também transmitidos, então, pela Rádio Harmonia, sempre às 19 horas também do domingo. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, versículo por versículo. Todos os dias tem um vídeo novo no nosso canal no YouTube, ou um áudio novo na plataforma Spotify. Então entre nessa jornada com a gente, participe, tem sido um tempo muito abençoado de aprendizado da sabedoria. Então entre na jornada com a gente, não faz mal se a gente já começou, você pode começar a assistir, você vai aprender muitas coisas, vai ser muito abençoado também. Quartas-feiras temos sempre também o De Longe Juntos, às 9 horas da manhã, através do Facebook. E o De Longe Juntos desta próxima quarta-feira, ele vai ser gravado. Por quê, pastor? Quem é aqui da paróquia talvez vai olhar lá no calendário que terça, quarta e quinta, o pastor passa por aquilo que a igreja chama de período probatório. Quando os pastores estão para completar 3 anos de ordenação, eles passam por um último seminário probatório para ver como as coisas estão, como foram esses 3 anos de caminhada. E, aliás, eu estou muito curioso para ouvir as histórias também dos meus colegas de ministério que estão completando 3 anos de ministério nesse tempo de pandemia. Vai ser um partilhar de experiências, com certeza, muito edificante. E esse seminário, ele é obrigatório. É preciso participar. Claro, por causa da pandemia ele vai ser online, mas mesmo que eu estou ali em casa, eu preciso participar. Então, esse De Longe Juntos da quarta-feira de manhã, ele vai ser gravado para você não ficar sem, tá bem? E de plantão vai ficar o pastor Rafael Krieger, da comunidade Charlau, da São Leopoldo. É estranho, porque de fato eu vou estar o tempo todo aqui. Mas é obrigatório que eu participe desse seminário, então mesmo estando aqui, se acontecer alguma emergência, o pastor Rafael vai estar de plantão para atender também aquilo que for necessário.
Queridos e queridas, a campanha nacional de ofertas para a missão, a campanha Vai e Vem, ela está aberta, então participe também desta campanha, contribua, tem uma caixinha lá na Secretaria Paroquial para você fazer as suas ofertas. A Liga Feminina de Combate ao Câncer precisa de leite, se alguém tiver interesse em doar, podem deixar ali na Secretaria da Paróquia. Também se você quiser trazer alimentos, produtos de limpeza, nós também arrecadamos alimentos, produtos de limpeza para doar às pessoas que vêm ali na Secretaria Paroquial pedir. Queridos e queridas, se alguém precisar conversar, precisar de alguma ajuda, por favor, vem conversar com a gente. É por isso que somos comunidade. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho, ninguém está sozinha. Se você está precisando de alguma coisa, vem falar conosco. O que tiver ao nosso alcance, nós iremos fazer, ajudar você. E claro, se você precisar também de uma conversa, algo nesse sentido, um auxílio pastoral, a gente também está à disposição, é só você entrar então em contato conosco. Também lembramos as nossas comunidades para ficarem atentos ao calendário municipal de vacinação da Covid-19, está avançando, né, gente? Está avançando. Quarta-feira que passou também eu recebi a vacina, graças a Deus, a primeira dose. Logo vem aí também a segunda. Então ela está avançando, fique atento aí nos veículos de comunicação da Prefeitura Municipal para você não perder também a sua vez de estar imunizado. É a nossa chance de, através disso, também darmos testemunho de que amamos a Deus e amamos ao próximo, se fazemos isso. Porque assim também estamos cuidando da criação de Deus, assim também estamos preservando a vida. E é isso que Deus espera de nós. Então, desse testemunho cristão, faça também a sua vacinação, tá bem, gente? O retorno dos cultos presenciais está previsto para outubro e o tempo está passando, nós já estamos em agosto, mas claro, se a campanha de vacinação atingir com a segunda dose quem tem mais de 45 anos. Então isso aqui é bem importante, tá? É em outubro, mas se esses critérios forem estabelecidos até lá. Se as pessoas com mais de 45 anos tiverem recebido a segunda dose, então, esse é um dos critérios e, claro, observando também os alertas sobre a própria pandemia, mas pelo que tem se mostrado, eu acredito que vai dar certo sim, nós vamos estar de volta. Isso a gente vai conversar também, se vai voltar todos os cultos, ou se vai voltar, vai ser só domingo de manhã, ainda esse ano, isso tudo ainda vai ser conversado pelo presbitério, tá bem? Mas então outubro está aí. É só um pouquinho mais de paciência, mas eu fico feliz também com quem está aí ansioso, esperando para voltar ao culto. Quer dizer que tem saudade. Então, se não vê a hora de voltar, eu também me alegro junto com você, porque eu também estou ansioso. Também quero que volte logo, para a gente poder se ver e a gente poder aí também ter as celebrações presenciais. Claro, ainda vai ser com protocolos, ainda vai ter distanciamento, ainda vai precisar usar máscara, ainda vai ter algumas regrinhas a serem obedecidas, mas pelo menos vamos poder estar juntos presencialmente. Agradecemos também os ajudantes do dia, o Lucas Henrique Schmid, que está ali colocando as letrinhas na tela para você, o nosso muito obrigado. Também a Iléria, que está aqui com a gente, ajudou a preparar esse ambiente, também o Vanderlei, também o Celso, o Veraci, toda essa equipe. Obrigado, Vanderlei, que sempre cede também a internet, para a gente poder transmitir o culto aqui da comunidade Bom Pastor. E lembramos também que a Secretaria Paroquial ela funciona de segunda até sábado, das 8 da manhã até ao meio-dia. Que eu me lembre, esses são os nossos avisos, e nós não realizamos este culto em nosso próprio nome. Mas este culto, ele é realizado em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Por isso quero convidar nós a cantarmos esta música. Nós já cantamos ela algumas vezes nos cultos presenciais. Vamos lembrar, vamos aprender de novo. Nós estamos aqui reunidos.
Queridos irmãos, queridas irmãs, e podemos de fato dizer aleluia, dizer louvado seja o Senhor também, porque hoje é um dia muito especial, hoje também é Dia dos Pais, e lá na parte final do culto nós preparamos também uma homenagem para os papais também que estão assistindo a este culto nesta manhã. Irmãos e irmãs, nós como seres humanos, nós falhamos, nós somos pecadores, nós desobedecemos à vontade do nosso Deus. E a palavra de Deus como lei que nos acusa, conforme João 6,26, nos diz, Jesus diz, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eu repito, Jesus diz, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A partir deste versículo, quero convidar nós a termos uma palavra de oração, confessando a Deus os nossos pecados. Pai amoroso e querido, muito obrigado que podemos estar celebrando este culto a Ti nesta manhã. Louvado sejas, ó Deus querido, muito obrigado. Senhor, muitas vezes nós também desobedecemos a Tua palavra. Muitas vezes nós queremos apenas os benefícios de sermos Teus filhos e Tuas filhas, sem Te servir em espírito e em verdade, sem Te entregar a nossa vida plenamente. Pai, perdoa-nos quando nós só Te usamos para aquilo que nós mesmos desejamos, queremos. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa as intenções do nosso coração e dá que pela Tua palavra sejamos corrigidos para que buscamos também o arrependimento em Tua presença. Senhor, Deus querido, perdoa-nos nesta manhã, olha para nós, vê a nossa situação e tem compaixão, tem piedade, Senhor. O que somos nós diante de Ti? O que somos nós em Tua presença? Quem somos nós para invocar o Teu nome? Não somos nada, somos míseros pecadores. Mas o Senhor não se afasta de nós, nem mesmo sendo nós pecadores. O Senhor decide enviar Teu Filho para vir ao mundo e morrer em nosso lugar e nos conceder plena salvação. E Ele fez a justiça, porque alguém precisava morrer por causa dos nossos pecados. E para que não fosse nós mesmos, o Senhor providenciou o Cordeiro para o sacrifício. Nós chegamos na Tua presença simplesmente agradecidos e pedindo que o Senhor nos ajude a vivermos este Evangelho, esta boa notícia em nosso dia a dia. Isto, ó Pai, nós pedimos em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina hoje e para sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, também queremos orar pelas dores do mundo e vamos orar de maneira cantada por esse mundo que sofre, a criação geme e sofre as dores de um parto. Oramos por toda a criação, por todas as situações de sofrimento, seja doenças, seja pessoas abandonadas na rua, seja aqueles que sentem fome. Nós lembramos de todas as situações de sofrimento, cantando pelas dores deste mundo, ó Senhor.
dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. A palavra do Evangelho, do perdão, da graça abundante de nosso Deus, conforme João 6,35 nos diz, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Queridos e queridas, Jesus é pão, pão amassado, pão esmagado pela nossa salvação. Por isso podemos crer que se confessamos os nossos pecados com sinceridade de coração e arrependimento verdadeiro, os nossos pecados estão perdoados. Em nome de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Por isso podemos declarar que os nossos corações, eles pertencem ao varão de Golgotá, aquele que venceu a morte, aquele que sofreu por nós. Vamos cantar este hino de louvor em glória ao nosso Deus.
E assim convido a nós termos uma palavra de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado que a nossa vida pertence a Ti, pois sem o Senhor não há vida. Ó Deus querido, obrigado que podemos despertar nesta manhã e mesmo de maneira online podemos estar celebrando este culto. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra, o centro do culto é a palavra. Por isso pedimos que o Senhor venha, através do Espírito Santo, falar conosco nesta manhã. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para o entendimento. Abre os nossos olhos para que vejamos a Tua verdade. Abre o nosso coração para que através do Espírito Santo sejamos convencidos, porque esta obra é espiritual, não é humana. É o Senhor quem faz. Fala conosco, ó Pai. Isso nós pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero compartilhar conosco da palavra do nosso Deus, conforme João, capítulo 6, é o texto previsto para este domingo. João, capítulo 6, os versos 35 e depois 41 a 51. João 6, verso 35, 41 a 51, onde a palavra de Deus nos diz. João, capítulo 6, 35, 41 a 51. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz: Desci do céu? Jesus respondeu: Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e luz para guiar o nosso caminho. Amém. Em preparação para ouvirmos da pregação da palavra, cantamos Nem Só Palavra é Amor.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, uma multidão estava seguindo ao Senhor Jesus. Quanto mais ele andava, quanto mais ele aparecia nas diferentes regiões, nos diferentes lugares, mais pessoas apareciam ao seu redor para ver as coisas que ele fazia. E também ali, no capítulo 6 de João, uma multidão está ao redor do Senhor Jesus. Se ele vivesse nos tempos de hoje, certamente ele teria milhões de seguidores no Instagram, talvez teria milhões de solicitações de amizade no Facebook, e talvez até teria milhões de inscritos em seu canal no YouTube. E se Jesus não tivesse esses recursos, quem sabe até se criariam esses fã-clubes para prestigiá-lo. Jesus estava se tornando uma pessoa famosa. Mas uma coisa chama a atenção: as pessoas estavam seguindo a Jesus, não por causa das palavras que ele dizia, mas por causa das coisas, dos sinais que ele fazia. Muitas pessoas estavam seguindo a Jesus para ver os seus grandes feitos, suas curas, seus milagres, suas grandes manifestações. Mas as palavras que ele dizia, estas não eram ouvidas, essas não interessavam. O ensino de Jesus nós não queremos, só queremos os sinais que ele pode realizar. O início do capítulo 6 já demonstra um fato extraordinário. Jesus, ele está indo descansar, sim, porque Jesus era humano, ele também se cansava. Então Jesus decide atravessar o mar da Galileia para chegar no outro lado, então, e ter um descanso, porque a multidão o importunava o tempo todo. Mas quando Jesus chega do outro lado daquele mar, ele vê uma multidão que estava faminta. Jesus enxerga uma multidão que não tinha o que comer, e a partir da oferta de um menino, que deu tudo o que tinha, os 2 pães e os seus peixinhos, Jesus alimentou toda aquela multidão. Mais um grande sinal, mais um grande feito. E quando Jesus fazia os grandes sinais, os grandes feitos, eu imagino que as pessoas vibravam, as pessoas diziam: glória a Deus, aleluia. Mas quando Jesus ia ensinar e lhes falar da verdade, aí isso não interessava. Isso nós não queremos. Naquela manhã, Jesus havia feito um grande sinal, Jesus havia realizado um grande feito, inclusive diz João 6,14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Reconhecem a Jesus, não pela palavra que ele diz, mas pelos sinais que ele faz. Interessante é que no Antigo Testamento acontecia exatamente o contrário. Os profetas, Isaías, Jeremias, Zacarias, Malaquias, Oséias, Jonas, eles eram reconhecidos não pelos gestos que eles faziam, não pelos sinais que eles manifestavam, mas pela palavra que anunciavam. Mas aquela multidão, não. Eles estão interessados naquilo que agrada aos seus olhos. Tão audaciosos que diz João 6,15, e sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Imagina, aquela multidão estava vibrando. Se Jesus podia, de 5 pães e 2 peixinhos, multiplicar aquilo e alimentar uma multidão, se Jesus poderia fazer tantas curas, tantos milagres, imagina o que ele não faria se ele fosse tornado rei. Roma ia ficar no chinelo de Jesus. Não precisariam mais pagar os impostos para Roma, seriam independentes. Qual governo do mundo poderia derrubar um rei como Jesus? Pensa aquela multidão. E eles logo pensam: olha, se ele faz tudo isso, vamos trazer ele para o nosso lado e vamos proclamá-lo rei. Interessante que Jesus
sai dali daquele lugar, ele vai para um monte. Diferente de muitos pregadores hoje, que quanto mais multidões ajuntam ao redor de si, mais fama e mais glória querem, fazendo e prometendo sinais, muitas vezes falsos, para enganar o povo de Deus. Jesus então vai para o monte, fica um tempo sozinho e os discípulos se põem ao mar a pescar. E diz o texto bíblico que eles estavam a mais de 5 quilômetros para dentro do mar da Galileia, quando vem então sobre eles uma grande tempestade, o mar começa a se agitar, o barco de pescadores começa a ir para cá e para lá, e eles ficam apavorados, as ondas cada vez maiores, a qualquer momento o barco vai virar, e se virar, não vai sobreviver ninguém. E eles estavam ali naquele mar apavorados, quando eles veem alguém vindo em direção a eles, e o texto bíblico faz questão de falar que eles estavam a 5 quilômetros para dentro do mar, justamente para não deixar dúvidas. Jesus não andou sobre uma prainha, sobre umas pedrinhas, ele andou de fato sobre o mar, porque ele é Jesus, ele pode todas as coisas. Se ele não pudesse fazer isso, ele não era Jesus. E Jesus chega àqueles homens apavorados e ele diz a eles: sou eu, não tenham medo. Sou eu, não tenham medo. E Jesus entra no barco e a tempestade se acalma e eles podem chegar novamente à margem. Mais um grande sinal que Jesus havia feito, mais uma grande revelação do seu poder, mais alguma coisa que deixava os seus olhos brilhando, também com vontade no coração de usar Jesus para alguma coisa que fosse em seu próprio benefício. Jesus fazia muitos sinais, fazia prodígios, fazia as coisas maravilhosas, e quanto mais sinais ele fazia, mais pessoas seguiam a ele. E agora ele acabava de salvar também os discípulos da morte em uma grande tempestade. No amanhecer do outro dia, as pessoas vão procurar Jesus, e cadê Jesus? Jesus não estava entre eles. Jesus havia se retirado, eles têm que pegar o barco, entrar no mar e procurar onde é que foi Jesus. E Jesus, então ele é encontrado, e ali começa toda essa discussão sobre o pão. Por que Jesus fala de si mesmo como um pão? Por que ele fala de si mesmo como um pão? Há uma multidão que seguia ele a partir dos sinais e dos feitos que ele realizava. Queridos e queridas, o pão sempre foi um alimento muito especial em toda a história do povo de Deus. Nós temos que lembrar lá do Antigo Testamento, do período de Moisés, ele que conduzia o povo rumo à terra prometida, e nesse tempo em que eles estavam peregrinando, eles foram alimentados pelo maná. Por exemplo, nos diz a palavra do nosso Deus, em Êxodo capítulo 16, verso 35, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Todos os dias de manhã eles acordavam, e ali estava o maná distribuído para que eles pudessem então se alimentar. Eles estavam peregrinando pelo deserto, como é que eles iam plantar coisas para comer? Fora que no deserto não nasce nada. Então Deus o sustentava através do pão. Deus o sustentava através do maná. E Josué vai falar isso também no capítulo 5 deste livro que nós temos na Bíblia. Josué é o sucessor de Moisés, Josué 5:12. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Deus concedia o pão ao seu povo até eles entrarem na terra prometida. Assim que eles entraram na terra prometida, diz Josué, ali eles puderam plantar a sua comida, e assim que tiveram a primeira colheita da sua comida, Deus não precisou mais mandar o pão
do céu. E esse pão sempre era muito lembrado na história do povo de Deus. O pão aqui significa a própria provisão de Deus, o cuidado de Deus. Pão na Bíblia não significa só aquele pão que nós conhecemos e nós fazemos em casa. Pão na Bíblia sempre significa tudo aquilo que Deus nos dá, que promove, que preserva a vida. Inclusive, o reformador Martinho Lutero, ele vai falar disso no seu Catecismo Menor, quando ele vai explicar a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que significa isso? Deus dá o pão de cada dia também sem o nosso pedido a todas as pessoas, inclusive as pessoas más. Isso que é o pão. O que é o pão? Tudo o que se refere ao sustento e às necessidades da vida, como por exemplo comida, bebida, roupa, calçado, casa, lar, meio de vida, dinheiro e bens, marido e esposa íntegros, filhos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes, tudo isso é pão. Pão não é só o pão. Pão é muito mais que pão. Pão é tudo aquilo que tem a ver com a vida. E os judeus sempre tinham essa lembrança daquele pão dado por Deus no deserto para os seus filhos e suas filhas, para que eles então não morressem. Interessante que Jesus então não estava mais entre eles e agora eles vão caçar onde é que está Jesus. E quando eles encontram a Jesus, o que Jesus lhes diz? João 6,26. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque visse sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus aqui ele dá um tapa na cara da multidão. O que Jesus está dizendo? Jesus está em crise. Jesus está se sentindo usado. Aquela multidão segue ele porque eles têm barriga cheia enquanto seguem a Jesus. Mas as palavras que Jesus diz, essa eles não querem. Essa eles não aceitam. Seguem a Jesus por causa dos benefícios que Jesus traz a eles. E até vão atrás de Jesus, não deixam ele em paz. Mas se ele parasse de fazer seus grandes sinais, se ele parasse de multiplicar a comida para eles, instantaneamente deixariam de seguir a Jesus. Seguiam a Jesus por causa dos seus próprios interesses egoístas. Queriam que Jesus apenas satisfizesse as suas necessidades. Queridos e queridas, Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Aí eles dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Ou seja, Jesus era um mágico. Ensina aí qual que é o truque então. Ensina aí como é que tu faz esse negócio aí de multiplicar os pães e os peixes, que a gente então vai te deixar em paz. Como é que faz esse negócio? Ensina aí esse truque aí pra gente. Queriam só se beneficiar de Jesus. E Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Eles queriam aprender o passe de mágica para fazer as coisas que Jesus fazia, e Jesus disse: a obra de Deus é que vocês creem em mim como Filho de Deus. Isso eles não queriam. Eles queriam os benefícios que Jesus podia dar, mas não Jesus de fato. Queriam os benefícios de estar ali com Jesus, ter o status. Queriam os benefícios de quando Jesus fosse proclamado rei, tá lá no palácio em Jerusalém com ele. Seria maravilhoso. Agora, crer em Jesus, ouvir a palavra de Jesus, isso ninguém queria. Isso ninguém queria. Então disseram eles a Jesus: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Olha só, nossos pais comeram o maná do deserto. Agora eles estão tentando a Jesus: olha, a gente até quer crer em ti. O que tu pode fazer aí que a gente pode então, a partir disso, crer e confiar em ti?
Lá no Antigo Testamento, Moisés fez cair pão do céu. Será que tu consegue fazer cair pão do céu também? O que tu pode fazer aí? Né? Se tu fizer aí um grande sinal, aí eu vou crer em ti. Aí eu vou confiar em ti. Colocando Jesus à prova. Como diria Silvio Santos, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. E Jesus diz: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Jesus diz, não foi Moisés que deu aquele pão aos nossos antepassados. Foi Deus, foi o Pai, o mesmo Pai que me envia como pão diante de vocês e vocês não reconhecem, vocês não querem, vocês não aceitam, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eles queriam que Jesus fizesse um grande sinal, como era lá nos tempos de Moisés. Aí eles acreditariam nele. Só que o grande sinal estava diante dos olhos deles. Mas eles não queriam enxergar, não queriam ver, não queriam receber, não queriam crer, queriam só se beneficiar daquilo. E começam ainda depois disso a murmurar, a reclamar, a se queixar. Jesus diz, eu sou o pão da vida, versículo 48, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eles supervalorizavam aquela lembrança do pão no deserto, nos 40 anos de peregrinação, mas quem sobreviveu daquele pão? Ninguém. Agora Jesus é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Está entendendo a comparação? Aquele pão lá, do tempo de Moisés, eles comeram e morreram. Não dava vida eterna. Agora Jesus é o pão que dá a vida eterna. E o último versículo que nós já ouvimos antes, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Queridos e queridas, com apenas uma pregação, Jesus perdeu aquela multidão. Não porque ele anunciou uma mentira. Não porque ele anunciou algo que era falso. Mas justamente porque ele anunciou a verdade. Aquela multidão queria tudo, menos a verdade. Eles queriam tudo, menos reconhecer que Jesus é o próprio Filho de Deus enviado dos céus para o mundo para que nos trouxesse salvação e perdão de pecados. Mas falar de pecado não pode. Não, pecado é antiquado, não se fala de pecado. E Jesus perde a multidão por pregar a verdade. Agostinho, um pai da igreja, ele dizia que a verdade, nós amamos a verdade quando ela nos ilumina. E nós a odiamos quando ela nos repreende. E eu gosto muito dessa frase. É uma das frases que eu guardo muito dentro do meu coração, também para mim. A verdade é amada quando nos ilumina e odiada quando nos repreende. Queridos e queridas, naquele dia, a multidão abandona Jesus e não vai demorar muito para essa multidão gritar o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Porque Jesus já não dava mais a eles o que eles queriam. Amados irmãos, amadas irmãs, quantas pessoas seguem Jesus apenas pelos benefícios que ele pode dar? Querem o pão, mas não querem Jesus? Querem o pão, mas não querem Jesus? Querem a fé cristã, mas não querem a palavra de Deus e a verdade da palavra de Deus? Querem a igreja, querem ter direito aos ofícios que a igreja faz, mas não querem um compromisso com a igreja e com o reino de Deus? Só querem se beneficiar a partir de seus desejos egoístas. Jesus se torna um gênio da lâmpada. Você esfrega e tem direito a 3 pedidos e ele tem que dar tudo o que você quer. Se ele não dá o que você quer,
você não serve a Jesus? Desde quando Deus precisa obedecer ao ser humano? Jesus é o próprio pão do céu enviado para que quem dele se alimenta tenha a vida eterna. Esta era a mensagem que aquela multidão não queria ouvir. Aquele pão do Antigo Testamento eles comeram e morreram, mas Jesus é o pão que dá vida e vida em abundância. Queridos irmãos, queridas irmãs, isso é muito importante. A igreja é uma instituição que prega o reino de Deus. E o cristianismo, ele não nega este mundo. Nós sim agimos neste mundo distribuindo pão, fazendo ações sociais, trazendo tudo aquilo que é importante, também para já aqui manifestar os sinais do reino de Deus, sinalizar o reino de Deus, mas não podemos perder de vista a vida eterna. Não podemos perder de vista a glória, porque o melhor ainda está por vir. E é por isso que Jesus veio a esse mundo, para falar do seu reino, para falar do reino dos céus. Igreja não é ONG. Igreja faz obras sociais, tem que fazer sim, porque é o amor ao próximo. Mas o fundamento da igreja não são ações sociais, o fundamento da igreja é Cristo. Não é à toa que quando nós celebramos a Santa Ceia, nós justamente comemos o pão e bebemos do fruto da videira, porque nós lembramos que Jesus é o pão. E aquele pão é o corpo de Cristo. E aquele suco é o sangue de Cristo. Não é só um símbolo do corpo, não é só um símbolo. Ali naquele momento é de fato o corpo e o sangue do Senhor Jesus, da qual nós nos alimentamos e lembramos de que Ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue pela nossa salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, cuidado, cuidado. Não vá só atrás dos sinais, porque é isso que a multidão fez. Esteja atento à palavra de Jesus. Hoje está muito na moda e cada vez mais um tal de cristianismo coach, que são mensagens positivas para colocar o ego lá em cima, inflar o ego. Mas não se fala de arrependimento, não se fala de perdão de pecados, não se fala de salvação. Isso não se pode falar, isso é antiquado, isso é antigo. Nós estamos no século 21, mas a palavra de Deus não muda. De outro lado tem os templos cheios de curas, de milagres. E eu não quero dizer aqui que não existem curas e milagres. Existem sim. Mas Deus continua sendo Deus quando a cura não vem. Será que dá de basear a vida em curas e milagres? Será que se quer ouvir a palavra de Deus? Ou também tem a teologia da prosperidade, que Deus é rico e filho de Deus não pode ser pobre. Esses dias eu vi uma entrevista de um empresário, eu não vou dizer o nome, mas ele é conhecido no Brasil inteiro, e ele dizendo inclusive para os padres, porque ele é católico, dizendo: os padres não devem pregar o que Jesus diz. Os padres devem pregar a prosperidade, dizendo ele. E eu fiquei de boca aberta, espantado. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que nós estamos ouvindo de Jesus e quem é Jesus de fato? Será que também nós não estamos só usando a Jesus? Será que também nós só queremos Jesus quando Ele tem algo a nos oferecer, mas do contrário a gente descarta da nossa vida? Jesus faz parte integralmente da nossa vida? São as reflexões que queremos trazer nesta manhã. E deixa eu dizer para você, prefiro muito mais uma igreja com poucas pessoas que ouvem o verdadeiro evangelho do que um templo cheio pregando uma mentira. É verdade, é verdade. E naquele dia, como eu já disse antes, por causa de uma pregação, Jesus perdeu a multidão. A mesma multidão que depois vai pedir que Ele seja crucificado. Amados irmãos, amadas irmãs, Jesus é o pão da vida. Que nós possamos nos alimentar diariamente desse pão, aceitar a sua verdade tanto quando ela ilumina a nossa vida, mas também quando nos repreende.
É muito fácil nós glorificarmos a Deus quando a mensagem agrada aos nossos ouvidos. Eu quero ver glorificarmos a Deus quando ela também nos confronta, quando a mensagem diz: eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, algo da minha vida não está de acordo com a palavra de Deus. Era isso que Jesus fazia. E que a partir disso possamos também viver o amor a Jesus, o amor à igreja de Jesus. Que nós possamos viver com Jesus e não apenas usar Jesus, porque isso seria muito triste. Jesus não foi só um revolucionário que passou pela história, não foi só um personagem importante, não era só um homem. Jesus é Deus homem, 100% Deus e 100% humano. O Deus nascido de mulher. Que nós amemos a Jesus, que nós vivamos com Jesus e que Ele faça parte na integralidade das nossas vidas. Pense sobre tudo isso e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. E assim quero convidar nós também a confessarmos os nossos pecados. Aliás, os pecados não, já foi, né? A nós confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos cantar, gente. Antes da nossa homenagem para os pais, vamos cantar uma música que eu tenho certeza que você conhece. Nós temos aqui no Brasil, eu gosto de dizer isso, nós temos aqui no Brasil um padre muito abençoado, com uma história de vida linda, e esse padre é o Padre Zezinho. As músicas que esse homem compôs são muito inspiradas por Deus. E eu quero convidar então nós, dos nossos lares, a nós cantarmos Por um Pedaço de Pão. Só um pouquinho, tá, gente? Os inários não querem parar quietos. Agora acho que vai. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho,
ser crente, perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez um caminho. Por um pedaço de pão, 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 por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, vejo as nações em conflito, este mundo maldito por não partilhar. Vejo a metade dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez um caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Amados irmãos, amadas irmãs, durante a semana, muitas crianças, não só crianças, também adultos enviaram fotos, veio também vídeos em homenagem ao Dia dos Pais. E nós queremos agora então ver esse vídeo, essa linda homenagem. Alto, forte, bonito, inteligente, eu quero ser. Pra me parecer com você, meu pai. Carinhoso, elegante, charmoso, eu quero ser. Pra me parecer com você, meu pai. Corajoso e verdadeiro, meu amigo, companheiro, um exemplo de fé, pra mim você é, e por isso eu quero ser assim. Alto, forte, bonito, inteligente, eu quero ser. Pra me parecer com você, meu pai. Carinhoso, elegante, charmoso, eu quero ser. Pra me parecer com você, meu pai. Corajoso e verdadeiro, meu amigo, companheiro, um exemplo de fé, pra mim você é, e por isso eu quero ser assim. Alto, forte, bonito, inteligente, eu quero ser. Pra me parecer com você, meu pai. Com você, meu pai. Muito bem, essa então foi a homenagem para os Dias dos Pais. E nós queremos também, em nome então da comunidade Bom Pastor, também em nome da comunidade Vida Nova, desejar aos pais um feliz e abençoado Dia dos Pais. Vocês também são muito importantes, tanto nas famílias, também aqui na comunidade, que possam ter um dia aí também repleto
de bênçãos. Antes da nossa oração final, eu quero pedir desculpas. Nós vimos agora que nas músicas não estava indo o som, tá? Deu aí um problema técnico, volta das férias, isso acontece, tá? Nossas desculpas aí, de fato, vimos isso só agora, mas, enfim, né? Acontece. Domingo que vem a gente já tá aí melhor, tá bem? Então é isso. Pena aí, né, que as músicas o áudio das músicas não chegaram aí até você, mas não tem problema, isso acontece, tá bem, gente querida? Quero convidar nós então a irmos na presença do nosso Deus e a termos uma palavra de oração. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus querido, obrigado por esse culto e que podemos também ser abençoados com a Tua palavra e que o Senhor nos ajude. Nós não queremos apenas Te usar ou apenas se beneficiarmos de quem o Senhor é, do que o Senhor pode fazer, mas a vivermos com o Senhor diariamente e também crermos nas Tuas promessas para a vida eterna, Pai. Sim, faz esta obra também em nossa vida. Nós queremos orar, ó Deus, pelos aniversariantes desta semana que se inicia hoje. Oramos, Deus querido, pela Ana Lúcia Schmidt, a Elaine Schneider-Horn, o Pedro Ari Tadler, a Odete Schultz Václavowski, a Edi Maria da Silva, o Harry Roth, o Jonas André Brandt, a Valia Klein-Harf, a Joyce Bettina Horn, a Nelly dos Santos de Carvalho, a Anita Strasburger Stud, o Cristiano Frederico Schmachtenberg, a Daiane Rafaela Weber, o Daniel Lindenmayer e o Paulo Emílio Marx. Obrigado, Deus querido, que cada um desses queridos e queridas pode completar mais um ano de vida e pedimos que o Senhor esteja abençoando também esse dia tão especial. Abençoas também todos os pais, Senhor, que sobre eles hoje e sempre esteja a Tua mão, ó Deus querido. Cuida dos papais, que ali também, ó Deus querido, o Senhor possa estar instruindo e abençoando-os na educação, também na amizade, no relacionamento com os filhos, com as esposas. Senhor, tudo mais o que está em nossas mentes e corações, agora queremos entregar a Ti, na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E assim queremos também receber a bênção de nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha. Nisso nós podemos confiar. Vamos e sirvamos a Ele com alegria. Ide na paz do Senhor. Amém.